Bom, eu queria também trazer um outro assunto aqui, já que hoje a Polícia Federal vai ouvir, por determinação de Alexandre de Moraes, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teriam feito uma espécie ali de pressão a Mauro Cid por conta da sua delação. Vamos explicar melhor essa história. Está na nossa página do UOL, inclusive, uma reportagem falando que alguns advogados ouvidos pela reportagem, assinada pela Fabiola Pérez e pela Vitória Bechara, alguns advogados veem uma possível punição para as defesas de réus nessa trama golpista. Vamos contar essa história. O tenente Mauro Cid, ele disse à Polícia Federal sobre uma suposta pressão de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ajudante de ordens Marcelo Câmara para impedir o andamento da sua delação premiada. Advogados ouvidos pelo UOL divergem sobre os limites da atuação das defesas nesse caso, mas vem sim uma possibilidade de punição por obstrução de justiça. A gente, inclusive, ao ouvir aqui o Dr. Marlon Reis ao vivo no nosso All News, ele mesmo falou sobre a possibilidade, inclusive, até de um pedido de prisão preventiva do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pela gravidade disso. Por quê? Porque Mauro Cid relatou à Polícia Federal alguns episódios de abordagens aos seus familiares, falando, inclusive, que a esposa dele, a mãe dele e até mesmo a filha de 14 anos foram procuradas insistentemente pelos advogados de réus no processo. Os advogados que ele citou: Paulo Cunha Bueno, Fábio Van Garten e Eduardo Kuntz. Esses três serão ouvidos hoje pela Polícia Federal por determinação de Alexandre de Moraes. Bom, é mais uma vez que a gente está naquela história, né, Sakamoto, de que tem uma análise jurídica disso, da gravidade, e tem também o aspecto político de tudo isso, né? Os advogados de Bolsonaro agirem dessa maneira e Mauro Cid ir à Polícia Federal e relatar justamente esse cerco a ele. E vamos lembrar que o Mauro Cid veio à Polícia Federal e relatou esse cerco, e acho que o que é mais chocante de tudo isso é a filha de 14 anos, menor de idade, que foi insistentemente procurada pelos advogados, segundo Mauro Cid, para chegar ao pai. Isso até chocou, e isso acho que foi o grande destaque, né, de tudo isso. Isso acontece, né, o Mauro Cid vem falar isso, né, depois que a defesa do Bolsonaro começa a botar na roda a questão do Instagram, de que ele teria utilizado uma conta do Instagram para conversar, para criticar o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, dizendo que palavras tinham sido colocadas na boca dele, que é muito semelhante ao que já tinha acontecido antes, quando revelou-se aquele áudio em que ele falou com um amigo: estão colocando palavras na minha boca, tudo para tentar dourar a pílula junto aos seus, né? Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, é lógico que diante dessa conta de Instagram, a defesa do Bolsonaro colocou a informação lá dentro, indicou que isso poderia levar a anulação da delação, só que o Supremo deu de ombros, né? Como já tinha deixado claro antes, se alguma coisa vai ser perdida nisso tudo, é o benefício do Mauro Cid e não a delação. Porque lembramos todos e todas, a delação do Mauro Cid não é ponto de chegada, é ponto de partida. A partir dela, a Polícia Federal bateu a informação com outras coisas. Tanto é que o Mauro Cid fala do Eduardo Bolsonaro, fala da Michelle Bolsonaro como incitadores de golpe, e a Polícia Federal não indicia os dois porque não encontrou provas que corroborassem isso. Então, é ponto de partida, não é ponto de chegada. Quem tem a perder com esse comportamento de criticar o Supremo, de falar isso, de falar tudo aquilo, é o próprio Mauro Cid, que pode perder a delação premiada. E aí o Mauro Cid ficou, na minha avaliação, ele ficou bastante bravo e trouxe a público esse assédio, esse suposto assédio da defesa de Jair Bolsonaro, das defesas, né, dos outros réus contra a família dele, né? E aí acho que tem um ponto que é o seguinte, Fabiola, o Mauro Cid com isso mostra que se do outro lado levantar muita poeira, ele também vai abrir a boca. O que vai render esse depoimento, hein, Josias? Você acredita em algum tipo de punição? Isso traria ainda mais questionamento em relação a esse julgamento que já tem tanto aí, tantas arestas aí pela própria sociedade? Isso, do ponto de vista prático, Fabiola, interessa aos réus que estão cercados, né, com
por um conjunto de provas muito consistente, interessa aos réus, a essa altura, reduzir os danos. E a redução dos danos passa pelo pedido de anulação da delação do Mauro Cid, pela, pela desqualificação do delator. Por isso, todos os advogados miram na delação. Agora, como disse o Sakamoto, a essa altura, as provas recolhidas pela Polícia Federal, elas já têm vida própria, não dependem mais da delação. E ainda que o Supremo evoluísse para a anulação da delação do Mauro Cid, as provas que foram recolhidas a partir dessa colaboração do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, pela lei, elas continuam dentro do processo, elas não são anuladas. O que está em jogo agora é o prêmio a que o Mauro Cid eventualmente faria jus por ter colaborado com a justiça. E ele é um delator cada vez menos premiado. Cada vez que aparece uma dúvida em relação ao comportamento dele, ele vai acomodando algumas pulgas atrás no dorso da orelha dos ministros do Supremo. O Luiz Fux, por exemplo, já falou, olha, um sujeito que faz 9 delações e a cada novo depoimento apresenta uma novidade, acaba não tendo delação nenhuma. A Carmen Lúcia já levantou dúvidas sobre a delação, o presidente da primeira turma também, o Cristiano Zanin. Então, no universo de 5 ministros, 3 já disseram que, na hora própria, vão analisar a delação do Mauro Cid para saber se ele merece ou não prêmio. Agora, há uma dúvida aqui, Fabíola, que precisa ser elucidada. Outro dia, quando veio à luz o fato de que esse Marcelo Câmara, o advogado dele, fez contato com o Mauro Cid por meio de uma conta no Instagram e tal, o Alexandre de Moraes mandou prender o Marcelo Câmara, que é um militar também, atuava ali junto com o Mauro Cid na ajudância de ordens do Bolsonaro, e agora vai mandar prender o Bolsonaro, porque se houve um cerco aos familiares do Mauro Cid com o propósito de evitar que ele fizesse delação, isso é, em português claro, obstrução de justiça. E o advogado do Bolsonaro e o ex-chefe da SECOM, da presidência, não fizeram isso em benefício próprio, mas em benefício do Bolsonaro. Então, assim como mandou prender o Marcelo Câmara, o Alexandre de Moraes vai ter que dizer o que fazer com o Bolsonaro, se ficar constatado que esse cerco é real. Vai prender o Bolsonaro preventivamente? Pela lógica e por isonomia, deveria mandar prender, porque mandou prender o Marcelo Câmara, por que não o Bolsonaro também?